A definição da taxa de juros pelos bancos centrais costuma ser o principal evento para os mercados. Nesse vídeo, eu pretendo conversar com vocês sobre como isso funciona, quais são os principais ativos impactados na decisão do juro. A definição da taxa de juros sempre é um assunto que movimenta os mercados. Quais são os principais canais, o porquê que isso é tão relevante, por que a gente gasta tanto tempo acompanhando cada detalhe aí do Banco Central, discursos de banqueiros centrais mundo afora? Olhando primeiro, preços de ativos, né? A gente sabe que taxa de juro afeta a vida das pessoas e das empresas. Encarece o crédito, com isso vai afetar o setor de consumo, vai afetar o custo de capital das empresas. Até pouco tempo, esperava-se um longo ciclo de corte de juros, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Isso mudou aqui e lá. Como isso vai afetar os seus investimentos? Começando pela bolsa de valores. A gente sabe que o juro é o custo do crédito de um lado, então o balanço das empresas deve piorar em função dos juros mais altos, mas por outro lado a demanda também deve cair, então o crédito para o consumidor fica pior também. Então, para a bolsa, essa reprecificação, esse ciclo mais curto de juros, ele é negativo, principalmente por esse canal. Quando a gente pensa nos demais investimentos, a gente pensa, por exemplo, nos fundos de crédito. O principal canal da política monetária na nossa vida é o canal do crédito. Então, quando o Banco Central sobe os juros, o crédito fica mais caro. Quando o Banco Central corta o juro, o crédito fica mais barato. Então, pensando numa relação entre política monetária e bolsa de valores, juros altos estão associados a um crescimento mais baixo, e juros baixos são um crescimento mais alto. Claro que existem setores mais sensíveis e menos sensíveis. Então, quando a gente pensa na bolsa brasileira, por exemplo, as small caps vão ser mais sensíveis à política monetária do que as grandes empresas exportadoras de commodities, por exemplo. O mesmo vale para o setor bancário. A gente sabe que os bancos também são sensíveis à política monetária. Pensando no setor de consumo, juros altos, obviamente, são associados aí a um consumo mais baixo, especialmente em bens duráveis, mas a gente acaba tendo um impacto geral na cadeia, especialmente na economia brasileira. Então a gente sabe que o varejo é atingido, a gente sabe que até mesmo a parte de utilities às vezes é atingida por isso, dependendo do quão essa política monetária pode afetar o balanço das empresas. Quando a gente tenta pensar nas nossas vidas, a gente também tem um impacto na taxa de câmbio. Então, geralmente, juros mais altos são associados a uma taxa de câmbio mais apreciada, ou seja, um real mais forte, desde que isso esteja relacionado a um Banco Central mais preocupado com a inflação. Se os juros mais altos forem associados a um problema fiscal, que também é uma realidade que, vez ou outra, vem para a nossa vida no Brasil, a gente vai ter que juros altos são relacionados aí com um câmbio mais depreciado, ou seja, com um real mais fraco. É um assunto complexo, mas em termos de taxa de câmbio, geralmente a gente associa Banco Central durão, Banco Central rock preocupado com a inflação, a um real mais forte. Então, fica mais interessante para a gente comprar coisas lá fora, os preços relativos ficam mais favoráveis. Então, eu acho que esses são os principais canais da taxa de juros nas nossas vidas. De um lado, o crescimento mais forte associado a juros mais baixos, quando a gente consegue. Olhando para a taxa de câmbio, a gente tem efeitos mistos. Se a gente tiver com juros mais altos, porque tem um Banco Central preocupado, isso é bom para a nossa moeda. Se por, se por outro lado, esses juros mais altos forem por dificuldades fiscais, a gente tem uma moeda sofrendo um pouco mais. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comentários e sugestões e a gente se vê numa próxima.